Deus abençoe. Podem vos assentar. Nós vamos hoje, como diz o próprio Tiago, ele estava na vibe, né? E escolheu algumas músicas que, algumas frases dela até eu as pincei aqui. Duas frases e quando vocês me verem, às vezes, sentar ali e escrever alguma coisa, que Deus, às vezes, não é porque eu nem gosto de mexer em celular na hora de culto, não mexo. Né? Mas se vocês verem escrever ou no celular ou no tablet, alguma coisa, é que Deus está dando alguma coisa ali. Tchau, crianças. Crianças vão para o seu culto, amém? E duas frases eu pensei aqui. Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? E na outra música, quero obedecer, quero permanecer, em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero falar sobre fé inabalável, né? Já fazendo até um trocadilho, né, com o congresso, né? Homens imbatíveis, né? Homens imbatíveis são aqueles que têm uma fé inabalável, né? Só que talvez você vai, o trecho que eu vou ler aqui, você vai falar assim: espera aí, o senhor vai falar sobre fé inabalável ou sobre incredulidade? Salmo 126, 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito. 106, 24, perdão. Eu falei 126? Falei nada. Desculpa aí, José Manuel. 106, 24. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Esse salmo, ele fala de um Israel que viu muitas coisas. Viu muitas coisas. Gente, eu acho que não só quando Jesus veio, você viu tanto milagre. E provavelmente com os apóstolos, mas a Bíblia não relata tantos milagres assim dos apóstolos, né? Mas Jesus relata bastante, né? E o povo de Israel, no período que ele sai na realidade, no período em que eles estão no Egito, até chegar ao Rio Jordão, e até eles viram coisas que eu acho que ser humano nenhum viu. É ou não é verdade? Depois deles. Gente, você imagina, esses dias no Rodoanel, eu queria ter unção o cajado de Moisés, né? De terça, quando eu saio daqui, eu vou orando a Deus para não acontecer nada no Rodoanel. Aí tem horas que a minha oração não resolve, né? Jesus quer me provar. Mas você imagina um mar se abrir. Você imagina 10 pragas que foram proferidas pela boca de um homem, as 10 acontecerem seguidamente. Você imagina isso? A gente não viu isso. Você viu isso? Né? Nós não vimos.
isso que Jesus fala, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém? Nós não vimos isso. E esse salmo, ele trata disso. Que eles viram tantas coisas. Mas, infelizmente, eles não tinham a fé necessária. E por mais que eles tenham visto milagres, e visto providências, Deus mandando maná para eles comerem, a roupa deles não se desgastarem o tempo inteiro, né? Melhor que os tênis Nike de hoje, e os Adidas junto, para eu não fazer propaganda de um só, né? Aqui, né? Mas a roupa não se desgastava. Marcos não podia abrir uma loja lá no deserto, que não ia dar certo. Né, Marcos? A roupa não desgastar. Você sabe o que é isso? 40 anos eles andaram assim. Tinha do melhor de Deus. Tocava na rocha, a rocha saía água, e água que... Imagino que tipo de água. Né? Nós falávamos até na quarta-feira sobre fonte. Então, imagina o tipo de água que jorrava daquela... Né? E mesmo assim, esses 2 versículos resumem muito bem. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Antes, murmuraram em suas tendas e não acudiram à voz do Senhor. Em outras versões falam, essa mesmo. Não deram ouvidos à voz do Senhor. Eu quero dizer que crer nas promessas do Senhor é uma condição. Tem um termo que é usado no direito que se chama sine qua non, que é um termo, se eu não me engano, que significa, em português, se eu não me engano, sem que não. O que quer dizer? Não, condição preponderante, não pode mudar. Não pode mudar. Crer nas promessas do Senhor é uma condição que nós temos obrigação. Você aceitou Jesus? Quem aceitou Jesus aqui? Aqui acho que todo mundo é crente. Né? Um dia você aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. Mas, mesmo assim, às vezes, nós prevaricamos, como fez o povo do Egito. Quantas coisas eles viram, e quantas vezes eles até, se você pega o cântico de Moisés e o cântico de Miriam, e junto com eles estavam as mulheres, os homens se alegrando ali naquele instante, naquele cântico, até de maneira esfuziante. Quando foram fazer o tabernáculo, trouxeram ofertas e creram no Senhor. Mas, quando você pega a história inteira, é por isso que o pastor Carlos, ele gostava de falar que é melhor as coisas finais do que as primeiras. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos empolgamos. E se empolgar é bom. Ninguém aqui está querendo tirar a tua empolgação. Mas a fé, ela tem que ser permanente. Porque virão dias de muita tribulação.
de muita dificuldade. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, ela é condição primária, condição principal. Nós não podemos, porque se nós não crermos, em dado momento, nós vamos desfalecer na fé e vamos ficar no meio do caminho. Que coisa, eu fico pensando aqui, que coisa chata foi ouvir a voz de Deus. Para Moisés foi forte, mas Moisés, não é porque ele deixou de crer, Moisés, ele teve um momento de... Mas Moisés, ele tinha uma outra visão. Né? Ele via a pátria, como diz também o escritor aos Hebreus, que nós não vemos, que com os olhos carnais nós não vemos. Moisés tinha um encontro com a glória de Deus. Só isso. Então, terra prometida para Moisés era coisa pequena. Mas imagina para aquele povo todo saber que por causa da falta de fé deles, da rebeldia, eles iam ficar no meio do caminho. Você já pensou? Marcão gosta de ir lá para a Bahia e depois ele vai para o Sergipe ali, divisa com a Bahia. Você está lá no meio do caminho e aí, é hipotético, seu carro é abençoado, todas as vezes que for e voltar ele vai abençoado. Mas não é que não vai achar que... Aí acende a luz do óleo, do motor. O que você faz? Você fala assim: puxa vida, não vai dar para eu completar a viagem. É ou não é verdade? Hoje você tem uma facilidade, você pode alugar um carro, mandar de volta via se o seguro cobre uma viagem longa, né? Você manda de volta, mas mesmo assim, né? É derreter o sorvete. Perde a graça. É ou não é verdade? Agora imagina o povo, tá lá já, eles estavam perto, gente. Não estavam longe. E porque eles, por falta de fé, eles se rebelaram contra o Senhor. Por isso que eu peguei essa frase: quem sou? Tu és Deus, quem sou eu para negar o teu poder? Eles fizeram ao contrário, eles negaram o poder de Deus. Nada mais do que eles negaram o poder de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha feito, para eles não era nada. E nós podemos chegar nessa condição? Podemos. Mas com todos os feitos do Senhor, desde a saída do Egito, a estadia no deserto, e tudo quanto o Senhor fizer ao povo de Israel, eles não creram. Eles não creram. E eu faço uma pergunta para você: qual é a dificuldade para aquele que está na igreja de crer? Quantas maravilhas o Senhor tem operado no meio do seu povo, e mesmo assim existem os descrentes e rebeldes. O Senhor te tirou lá do lamaçal do pecado, né? Te deu uma condição que ninguém no mundo ia te dar. Eu via, são 35 anos aqui de
Igreja Unida de Vila Nogueira. E quantas pessoas eu vi aceitar Jesus aqui, até bêbados. E o Senhor restaurar. A pessoa, às vezes, não tinha nem aonde morar direito. E Deus dava casa, carro, casamento. Restaurava casamento, restaura casamento. Mas mesmo assim, alguns, nesses 35 anos, deixaram o Senhor. Deixaram o Senhor. Ou porque estavam com bronca do pastor, ou porque não fizeram a vontade dele, ou porque simplesmente esfriaram na fé, ou porque tiveram uma desilusão, ou porque não teve porquê. Você já pensou nisso? Eu quero que você faça uma reflexão. O que Deus fez na tua vida? Hein? Eu conversava com uma pessoa na sexta-feira e eu ficava muito feliz. E ele começava a me falar de coisas que Deus está fazendo. Vamos falar quem é o Marcos Coco, que é meu primo. E eu me alegrava, porque eu vejo que o Deus que eu sirvo, o que Ele faz na vida do ser humano. A mudança, a transformação. E por que eu perco a fé? Porque por mínimas coisas, às vezes eu perco a fé. Hein? Arabaxu canta lamanaias. Estamos vivendo em dias que as pessoas perdem a fé por milhares. Olha, por migalhas. E eu vou falar de uma mulher aqui que creu em migalhas. Creu em migalhas. Mas muitas das vezes a gente está perdendo a fé por migalhas. Aleluia. Insaciáveis com as coisas desta vida. Muitos, mesmo vendo o que Deus tem feito, parecem não crer. Às vezes estamos tão focados nas coisas dessa vida. E aí, por isso que eu gosto de citar esse versículo do apóstolo Paulo, que ele fala assim: nós olharmos simplesmente para as coisas dessas vidas, somos os mais miseráveis dos homens. Se nós nos apegarmos. Mas tem muitos que estão se apegando às coisas dessa vida, bobeiras. Aí você vê na internet um monte. Pastores que foram homens de Deus. E você vê eles prevaricando daquilo que Deus fez nas suas vidas. Se levantam contra Deus, contra os ungidos, contra aqueles. Quantos membros não se levantam contra os seus pastores, e porque às vezes o pastor está pregando a sã doutrina, mas ele acha que aquilo não é o suficiente, ele se levanta. Não estou falando aqui, mas a gente ouve pessoas que trocam de igreja por miséria. Porque. Aí usam a fábula de que essa igreja não ama. Eu já ouvi de todas as igrejas que a igreja não... Olha, gente, a igreja não ama ninguém. E essa igreja também, viu? Já ouvi também. Vocês não amam ninguém. Mas é verdade. Estou brincando com vocês. Mas tem muitos que estão assim.
Vemos os fariseus. Os camaradas viram tudo que Jesus fez. Tudo. Eles andavam colados em Jesus. Andavam ou não andavam? Quem era que pentelhava Jesus toda hora? Enchia as paciências de Jesus. Todo o tempo. Eram os fariseus. Viram tudo quanto Jesus fizera. Os milagres, sua palavra com autoridade divina. Mesmo assim, se rebelaram. E, pior, o que eles fizeram? Crucificaram a Jesus. Porque não creram. Eu estou chamando você. Talvez você hoje entrou aqui nesta noite abalado por algumas coisas que te aconteceram, ou no seu lar, e talvez até cogitou na sua mente: eu vou sair desta igreja, eu vou sair, eu vou deixar Jesus, ou às vezes fala que não vai deixar Jesus, vai para outra igreja, e às vezes o pior de tudo, que às vezes fica perambulando em igreja. Que a gente viu de exemplo de gente que saiu daqui e está perambulando. Não é porque aqui era bom demais. Não é isso que eu estou falando. Mas é porque, às vezes, está querendo algo que a igreja não pode oferecer, gente. O que a gente oferece, o melhor, é aquilo que nós recebemos. É o Evangelho de Cristo. Isso é aquilo que eu posso oferecer para você. Eu não posso te oferecer outra coisa. Eu não posso dizer para você que amanhã você vai ser rico, ou amanhã todo mundo vai gostar de você, mesmo você às vezes sendo mal, às vezes até um pouco mal, né? Às vezes tem gente que é meio mala e acha que os outros, todo mundo é mala. É ou não é? Todo mundo que está ao redor é mala. Esse não me ama, esse não me ama, esse... Você já olhou para dentro de si? A incredulidade, ela faz do seu usuário um tumultuador. Sabe? Aquele que não crê de verdade, ele gosta de arrumar confusão. Eu vou contextualizar aí. Ao não crerem, incitam a nulidade do poder de Deus. Paulo e Barnabé em Icônio. Eu acho muito... Paulo e Barnabé chegam em Icônio e eles começam a evangelizar lá. Atos 14, 1. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus, o quê? Incrédulos. Não é incrédulos que está ali? Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizesse sinais e prodígios. Olha só, Paulo estava lá, correndo, eu fico imaginando a cena. Paulo chega, ora por o coxo sai andando, o cego sai vendo, tem que fazer igual o Marcos faz um trocadilho, que ele consegue falar rápido, o cego sai falando, né? O mudo sai falando, o surdo sai ouvindo, e os camaradas vêm atrás deles. Olha, isso daí é bruxaria, isso daí é do mal, isso daí é não sei o quê, isso daí é mandinga, isso daí... Olha, lá na lei judaica, isso diz que não. Vocês estão malucos, hoje é sábado. Eles estão curando no sábado. Tentando desfazer.
A incredulidade, ela faz com que pessoas se levantem e tentem desfazer a obra perfeita de Deus. Quantos testemunhos eu vi de gente que o saudoso pastor Davi Miranda, lá da Deus e Amor, que chegava de cadeira de roda lá, e quantas cadeiras de roda saíam, e muita gente, mas o Davi Miranda rouba, o Davi Miranda é isso, o Davi Miranda é aquilo. Mas era um homem de Deus. O poder de Deus continua, era ontem, hoje e será eternamente. Ele tem o mesmo poder. Queria que entrasse aqui, cadeira de roda aqui, eu orasse e Deus curasse. Isso é o que eu quero. E eu sei que Deus vai fazer aqui neste lugar. Eu creio, eu creio. Eu creio. Eu oro todos os dias, Senhor. Eu não vou descansar. O Senhor não. Enquanto o Senhor não começar a fazer milagres aqui, eu sei que Ele vai fazer. Ele já está fazendo, mas Ele vai fazer mais. Esses camaradas, a incredulidade traz divisão. Ele fala assim, mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com essas autoridades para ultrajar e apedrejar. E é interessante que aí Paulo foge e entra em outra cidade, acho que é nessa Listra e Derbe. E lá começa a fazer milagre de novo. Uma fé inabalável. Imagina se Paulo, poxa vida, estão me apedrejando. Ai, meu Deus. Paulo estava fazendo milagre. Você já pensou nisso? Se Paulo tivesse mimimi, ele tinha todo o direito para ter mimimi. Você é louco. Aqui eu já arrumei confusão. Eu vou lá para Derbe e para Listra. Hein? Aqui eu já arrumei confusão, vou arrumar confusão com outra cidade, vou ser expulso de lá também. Vão me apedrejar, vão me... Hein? Ele cria. Fé inabalável. Fé verdadeira. Fé que não esmurece. Fé que crê em meio à batalha, às dificuldades, que continua fazendo milagre. Eu via hoje de manhã aquele mover de Deus ali na igreja de Santa Madalena. Era engraçado, tem uma adeguinha do lado, o pessoal da adega eles vão arrumar confusão com o pessoal da adega, porque é puxando o pessoal da adega e vindo aceitar Jesus. Fé inabalável, jovens que estavam dispostos a qualquer coisa para tirar todo mundo lá do inferno e trazer para o reino da maravilhosa luz. Empolgante. Os bons exemplos a gente tem que pegar, gente. Né? Até brinquei com o pastor, falei, me dá essa unção aqui. Né? Fé. Fala para o seu irmão, fé. Olha, notamos que os que causam divisão, contendas e tumultos não eram gentios. Os comumente pecadores, porém, as próprias autoridades judaicas. Você sabe que quem atrapalha a incredulidade está mais entre os religiosos do que lá fora? Porque quando você vai com uma palavra de poder lá fora,
diabo não resiste. Mas, às vezes, aqui dentro, ele se mistura. Porque a religiosidade pode entrar no teu coração e se disfarçar de coisa boa, mas é coisa maligna, porque traz incredulidade. Por isso que eu falei assim, pastor, você está falando de fé e está falando de... Mas estou falando, estou trazendo um paralelo. Né? O maior incrédulo não é nem de perto o ateu. Porém, os maiores incrédulos são alguns que estão na igreja. Muitos que torcem para que a coisa não aconteça. Muitos que Deus está operando e Ele está falando, mas será que é Deus mesmo? O ateu não crê em Deus, pronto. É um problema dele, pessoal. Ele vai te influenciar? Não. Mas aquele que às vezes está dentro da igreja, esse pode influenciar. Eram os judeus que conheciam a Torá, que conheciam que eram religiosos, que estavam dentro da igreja, do templo de Salomão, de tudo. Eles iam atrás dos apóstolos para ficar pifando aquilo que os apóstolos pregavam. Que maluquice. Em vez deles se renderem, e viam desde lá de trás de Jesus, fazendo milagre, e eles não criam. A falta de fé é terrível. Às vezes por falta de fé, às vezes a gente fica com discussões tolas. Né? Discussões tolas. Olha só, Jesus adverte aos seus discípulos que não conseguiram expulsar o demônio que está... Marcos 9,14. Abre lá. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o. E ele escuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Aí Jesus fala, trazei-mo. Olha só. Trazem um jovem com espírito maligno. Eles, em vez de expulsar e crer no nome de Jesus, que Jesus já tinha expulsado muito demônio, muita coisa, eles ficam debatendo com os escribas. Fica discutindo. Não é o que muita gente está fazendo hoje em dia. A igreja não... mas a igreja fulana de tal, olha. A igreja fulana de tal, olha. A igreja lá está explodindo, está crescendo, está abençoada, está cheia do Espírito Santo. E você está aqui, você não faz nada, eu não faço nada. Aí fica lá, apontando a igreja fulana de tal, olha a igreja tal. Não é assim que esses escribas estavam fazendo? Com os discípulos? Né? Ele estava lá no eu te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca, te cutuco, não cutuca. E não sai do lugar. E não sai do lugar. Ei, vamos pôr o pé na rua e vamos falar de Jesus e vamos expulsar os demônios. Vamos parar de coisa. Caramba.
Caramba, gente. Jesus. Oxe, vocês estão doidos? Vamos mudar a nossa postura. Vamos mudar a nossa postura. Eu quero que venha comigo gente que tenha vontade de curar enfermo, de salvar almas. Eu não vou me importar se você falar, pastor, eu orei por 10 demônios e os 10 saíram. 10 endemoniados. Amém, aleluia. Eu ganhei 20 almas. Amém. É sinal que você tem uma fé inabalável. Vamos mudar nossa postura. Aí Jesus chama aquele menino. Aí, naquele inteirinho, o pai chega e fala assim, olha, Senhor, quanto tempo? Aí Jesus pergunta, quanto tempo isso acontece? Há tanto tempo. Se é que podes curar. Jesus fala, se eu posso? Hein? Você acha que Jesus pode? Sabe qual é o nosso problema? Que a gente ainda não crê que Jesus pode. Desculpa, não foi por falta de fé que meu pai e minha mãe faleceram. Pode ter certeza, a gente orou até o último minuto, até para ressuscitar lá. Estava sendo um bando de doido na porta do quarto. Mas Deus tinha um outro plano. Mas Jesus falou para a gente curar os enfermos. Se Deus tem outro plano, é dele. Mas que ele mandou, então eu vou crer. Eu vou pôr as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Hein? Vamos mudar nossa postura? Senhor, faça a tua vontade. Hipócrita, tem medo de orar de verdade. E se o camarada for curado, você vai correr. Eu vou correr. E se ressuscitar então? Hein? E se ressuscitar então? Creia. Vocês topam? Buscar essa fé inabalável? Hein? Eu vou pular um pouquinho. Fé viva é uma fé obediente, humilde, desprovida de vaidades, que se entrega, reconhece a sua pequenez, mas reconhece a grandeza de Deus. A fé citada é a fé citada por Judas. No capítulo 1, versículo 3, eu lembro muito do meu pai, desse versículo. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Eu faço o mesmo apelo a você. Você já teve a fé da salvação? Ele está falando assim, olha, eu ia falar sobre salvação, mas Deus falou para eu ir mais além. Né? O Espírito Santo falou para eu ir mais além. Você quer ir mais além? Quer deixar o egoísmo de lado? Eu já sou salvo. Hein? Fé inabalável. A fé que se mantém mesmo na adversidade plena. O que é a adversidade plena? É a morte. Tem adversidade mais completa do que a morte? Mas nós vemos em Lucas 8,49. Estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo,
a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-os, respondeu-lhe: não temas, crê somente e serás salva. Jairo, eu gosto demais desse texto. Jairo tinha tudo para desistir. Era uma fé totalmente provada. Primeiro, a filha dele está extremamente enferma. Ele vem e clama a Jesus. E eu já até esses dias preguei a respeito disso. E ele vai andando com Jesus. De repente, a mulher toca na orla do manto de Jesus, é curada. Jesus para, Jesus fica um tempo. E ali Jesus dialoga com aquela mulher. E quando Jesus termina de dialogar, vem a notícia pior ainda. Jairo, não incomodes mais o mestre. A tua filha já morreu. Não tem mais jeito. Mas eu quero falar que quando nós andamos com Jesus, Ele é quem restaura a nossa fé. É Ele quem molda a nossa fé. Deixa Jesus falar para você aí na tua situação. Jairo, crê somente. Marcos, crê somente. Gustavo, crê somente. Vitor, crê somente. Davi, crê somente. Veila, crê somente. Crê somente. Isabel, crê somente. Rosimeire, crê somente. Aleluia. Crê somente. Crê somente. Ele está falando a muitos aqui nessa noite. Crê somente. Aleluia. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tem a fé de Abraão. A fé que se fortalece mesmo com o silêncio de Deus ou as negativas. Talvez você está passando por um momento em que você não ouve Deus falar mais assim. Eu estou falando, parece que Deus, você não está falando mais.
Deus até que parece que Ele fez negativas para você. Falou, não. Mateus 15, 22. Aleluia, Deus está aqui. Deus está renovando a fé de muitos. Eu creio. Restaurando a fé. Oh, aleluia! Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, ficou em silêncio. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E agora ele responde. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, ela recebe uma negativa de Jesus. Senhor, socorre-me. Aleluia. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor. Tudo que o Senhor está falando é verdade. Tudo que o Senhor fala é verdade. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aquela mulher, eu falei no começo sobre mimimi. Se fosse nós, hein? Mas Deus está renovando a nossa fé, a gente vai ter a mesma fé dela. Amém? Aleluia. Ela recebe primeiro um silêncio. Quantas vezes nós clamamos a Deus e recebemos um silêncio dele como resposta? Mas a Bíblia fala que além do silêncio, o desprezo daqueles que estavam em redor. Eles falam, Senhor, despede, manda embora. Ciro Fenícia, né? Não é nem hebreia, não é nem de Israel. O que ela pensa que ela é? Talvez estão falando para você, o que você pensa que você é? Ser um comedor de arroz e feijão, pedindo as coisas para Deus, indo para a igreja no domingo, no sábado, na quarta-feira, até os meus ajudantes aqui de terça-feira à tarde, né, fiéis. O que você está fazendo aí lá toda hora? O pastor vai, lambreca a tua testa, ora por você. Hein? O que você quer? Te despede, vai embora. Aí Jesus fala, olha, não é lícito, né? Ela não é de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Ai, que resposta dura. Talvez você ouviu algumas respostas que você não queria ouvir. Algumas coisas que talvez o teu ouvido não... Mas a Bíblia fala que ela adorou. Fico pensando em Jó. A Jó adorou. As pragas vindo. Tem resposta mais negativa que aquele monte de praga que acontece com o Jó? Hein? Imagina Deus mandando matar filho. Era Deus permitindo. Se Deus falou, vai, toca. Né? E a Bíblia fala que Jó adorou. Jó adorou.
Que fé é essa? Jó adorou. Jó adorou. Aleluia. Aí, essa mulher recebe uma patada de Jesus. Bem forte assim. Né? Nos termos nossos aqui, dos nossos dias, a gente fala, nossa, como é que é? O schlap. Né? Isso não está mais em... Acho que... Quando tem uma galerinha aí de 14, 15, 16 anos, quando alguém fala alguma coisa, na nossa época era vixe, né? Lacrou, lacrou, boa, Jesus lacrou, hein? Boa, Tatinha, hein? Você tem duas, é verdade. Eu tive até esses dias, né? Já estão jovenzinhos. Jovem ainda, né? Um dia velhos serão. Mas aí a Bíblia fala que, aí Jesus fala assim, olha, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. A Bíblia fala que ela falou, Senhor, socorre-me. Quando você adora e você foca, ela focou em Cristo. Ela falou, minha única solução está em Cristo. Eu creio nele. Ele é a minha única solução. Eu vi ele expulsar demônio. E ele é o filho de Davi. Essa mulher já começa bem. Como é que ela entende a deidade de Cristo? Quando ela o chama de filho de Davi, era da casa de Davi que não ia sair trono algum. A mesma coisa acontece com o cego de Jericó, Jesus, filho de Davi. A fé traz revelação de quem é Jesus. A fé traz revelação de quem é Jesus. Por isso ela já foi certeira que Jesus podia fazer. Assim como foi o cego de Jericó, certeiro que Jesus faria. Porque ele fala, Jesus, filho de Davi, ele vai no ápice. Ele tem a revelação. Aleluia. Você tem a revelação aí, meu irmão, de quem é Jesus. Que Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ela fala, Senhor, socorre. Aí Jesus vai e fala mais um pouquinho. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse, sim, Senhor. Mais uma vez o Senhor está falando verdade. Aleluia. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Sabe, eu li esse texto e quantas vezes eu lia. Ela não simplesmente se comparou, deixou-se comparar a um animal de estimação. Mas ela falou assim, Senhor, apenas as migalhas que caírem. Apenas as migalhas que caírem. É tudo que eu preciso, Senhor. O que vem de ti, Senhor, seja pouco, seja migalha, seja o mínimo, vai saciar a minha fome. Aleluia! Vai saciar a minha sede. Só preciso das migalhas, Senhor, não preciso de mais nada, não. Derrama as migalhas que eu vou comer, Senhor. Vai vir de ti, Senhor, é santa, é poderosa. E Jesus olha, surpreende-se com uma fé inabalável. Oh mulher, grande é a tua fé. Você só vê Jesus falando 2 vezes isso.
e com o centurião. Quando ele, as duas vezes ele fala, nunca vi tanta fé em Israel. Os judeus aqui estão me seguindo, vendo eu fazendo milagre e tudo. E esses aqui que estão de passagem, creram mais em mim. Quero dizer, não é porque você não deve se pôr como aquele jovem rico que disse que tinha tudo. Então ele não precisava de nada. Jesus ia dar o que para ele? Jesus fala assim, faz o contrário. Vende tudo que tem. Dá aos pobres. Se esvazie. Eu só recebo os que estão esvaziados de si. Porque eu me esvaziei. Eu desci dos céus e deixei tudo. E me esvaziei. Você está cheio da sua riqueza. O que te preenche é a tua riqueza. O que te preenche é tudo que você tem. Ele não tinha fé no Cristo. Porque ele já tinha o que o preenchia. O preenchia de maneira... Na realidade, quando ele vem até Jesus, com certeza ele tinha algo que clamava dentro dele. Mas ele deixou o que o preenchia superar Jesus. Jesus fala, entrega tudo que tens. Dê aos pobres e siga-me. Esvazia-te de ti. Jesus fez uma proposta que o Pai fez para Jesus. Filho, você quer ganhar o mundo? Quer ganhar os homens? A nossa criação. Esvazie-se. E a Bíblia fala que ele tomou forma de servo. O maior ato de fé que alguém podia ter, teve Jesus. Que arriscou esvaziar-se de si mesmo, de tudo que tinha, e veio ao mundo, e se tornou homem, e morreu morte, e morte de cruz. Você consegue compreender isso? Que fé! Aleluia! Por último, só quero ler Romanos 4,18. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão tinha tudo para não crer. 75 anos de idade. A sua esposa já não podia mais ter filhos. Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus faz uma promessa. Qual era a esperança de Abraão? A esperança era de um velho que estava entrando no seu período final de velhice. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como as da águia. Não se cansarão, não se fadigarão. Como diz aquele hino da harpa que reflete, os que, está alto aí. Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as
nas alturas correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fadigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. Você espera no Senhor? Você crê contra a esperança?